Saúde, estamos de volta aqui com o nosso Saúde e Bem-Estar. Quero mais uma vez te convidar para participar conosco através das nossas redes sociais, mandar a sua sugestão, dizer o que você está achando da nossa programação, deixe lá seu comentário, deixe também a sua sugestão, que a gente vai ter uma alegria imensa em interagir com vocês. A gente está falando no programa de hoje sobre síndrome do pânico. E é muito importante lembrar que o paciente que sofre com essas crises precisa de um atendimento médico múltiplo. Isso envolve médico, psiquiatra, envolve outras especialidades médicas e por isso a gente está aqui no estúdio com a psicanalista e palestrante Bárbara Villani. Uma alegria imensa te receber aqui, Bárbara. Sempre bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Alegria nossa. Vamos falar sobre a questão da psicanálise, interagindo com esse problema da crise do pânico, do transtorno do pânico. Como é que isso acontece? Quando o paciente chega, no nosso consultório, por que acontece? Quando ele tem... Primeiro, a gente tem que diferenciar o que é uma crise, um ataque de pânico do transtorno de pânico, O ataque de pânico, ele é um evento único, isolado. Para ser considerado um transtorno, a gente precisa de ter uma frequência desse evento, e perda, além dos sintomas físicos e psíquicos, e a gente precisa ter uma perda, prejuízos em outras esferas da vida. E o paciente, quando acontece isso, ele não sabe disso, Ele sente aquela sensação ruim e vai, primeiro ele vai no médico, Normalmente ele vai porque ele acha que ele está tendo um infarto, alguma coisa assim. Quando ele não acha uma causa orgânica, aí às vezes ele busca ou o psicólogo ou o psicanalista, o tratamento terapêutico. Então, quando ele chega meio sem saber o que é, que ele sente um desconforto, um medo. Ele sente um medo, aí ele começa a falar dessas manifestações físicas, que é a taquicardia, sudorese e que vem do nada. E aí a gente começa a perceber que pode se tratar de um ataque de pânico. E esse paciente ele pode vir já encaminhado por um médico, ou então ele vem antes direto em você. E aí o que a gente precisa tratar na realidade é esse medo e essa ansiedade. O medo e a ansiedade, eu falo que eles são primos irmãos, eles andam juntos. Quem tem medo é ansioso, quem é ansioso tem medo. E o que a gente precisa entender é que o medo, ele é necessário para a sobrevivência humana, Quando a gente vai pensar lá atrás nos tempos dos nossos ancestrais, dos homens das cavernas, o medo foi um dos responsáveis pela sobrevivência, Então a gente tem aqui o nosso sistema límbico, que é onde residem as emoções, e o medo, ele é responsável pela luta, fuga ou paralisia. Então, ele é necessário. Então, a gente vê muita gente falando assim, você precisa eliminar o medo. Não existe eliminar o medo. Não existe e nem deve. Não existe isso. A gente precisa saber lidar com o medo. Sim. Então, o medo veio. Conseguir identificar que isso é um medo. Porque, às vezes, eu não sei que é medo. O medo, ele pode vir, mascarado de outras emoções, Por exemplo, a timidez, ela vem do medo. O ciúme, ele vem do medo. A insegurança vem do medo. Então, o primeiro passo é identificar... Às vezes até a agressão. A agressão vem do medo também. E da raiva. A gente chama, dentro da psicologia, da psicanálise, de emoções primárias e secundárias. Então, não sei quem já assistiu aquele filme que pode ilustrar muito bem. Divertidamente. Exato. É maravilhoso. O roteirista daquele filme é brilhante, para quem não assistiu, é um filme de animação, teoricamente um filme infantil, mas ele é muito adulto. E são 5 personagens. O filme se passa dentro da cabeça de uma menina, E os 5 personagens do filme que é o medo, a alegria, a tristeza, o nojinho e a raiva. O nojinho é a repulsa, que é muito importante também para a nossa sobrevivência, inclusive. Todas essas 5 emoções a gente considera como emoções primárias, que são necessárias para a nossa sobrevivência. E no filme isso fica bem claro, porque cada hora uma toma o controle ali da mente da menina e as coisas começam a acontecer de acordo com aquela emoção que domina. Qual que é o problema? É quando a gente não sabe identificar a emoção e ela domina tudo.
Mas a gente identificar a emoção é necessário para a gente saber, peraí, eu estou sentindo é isso. E o medo, ele é confuso, porque, igual eu estou te falando, ele vem sob outras formas, entendeu? Que a gente não consegue perceber de cara que é o medo. Sim. E é muito importante a gente valorizar essas emoções, porque a gente olha, estamos falando do nojo, da raiva, do medo, estamos falando da tristeza e da alegria. São 4 menos comemorativas e apenas uma que é celebrada. Será por quê, né? Alguma coisa tem, né? Só a alegria fica ali. A gente vive nesse mundo de felicidade tóxica, positividade tóxica. Então, é muito importante a gente falar de crise de pânico, entendendo que emoções que a gente entende como negativas, elas são fundamentais para a gente entender o problema também, né? Fundamentais. E a síndrome do pânico, ela é uma doença do medo e da ansiedade, né? Então, primeiro a gente identificar esse medo. É muito comum quando o paciente começa a fazer o tratamento terapêutico, né? Ele não consegue associar aquela crise de pânico a um evento traumático, diretamente. Ele não consegue, num primeiro momento, fazer isso. Igual, por exemplo, acontece com o transtorno de estresse pós-traumático, que ele é diretamente ligado a um fato traumático. Então, por exemplo, depois da pandemia eu me tornei assim. Depois que fulano morreu eu me tornei assim, né? Não, isso não acontece na síndrome do pânico. A pessoa não consegue associar diretamente. Tem um ponto, não. Um ponto zero ali. Em um primeiro momento não, mas esse ponto existe. Esse ponto existe e é o que a gente chama de gatilho, né? Esse fato, né, pode ter acontecido de 6 meses a 1 ano e meio atrás. E aí, quando você começa, eu como psicanalista, né, que trabalho através da ferramenta do inconsciente da pessoa, a gente vai começar a investigar esse inconsciente, para quê? Para trazer para a consciência, porque quando está lá no inconsciente, eu não sei que existe. Então, não sou responsável por aquilo. Então, qual que é o trabalho da psicanálise? É trazer para a consciência isso que a gente não consegue ver. A partir do momento que ele aparece, eu falo, então ele existe. E é por isso. Aí eu começo a me autorresponsabilizar por aquilo. Então, esse evento, ele não é diretamente associado, mas no momento que eu começo a investigar, em algum momento a pessoa fala assim, olha, mas será que pode ser por conta disso? Entende? Então, tem um fato ligado, que é um gatilho, e que isso não fica muito claro num primeiro momento. Mas o tratamento terapêutico, ele se baseia nesse tratamento, digamos assim, desse gatilho, entendeu? Porque o Dr. Rodrigo fez aqui antes alguns exemplos, né, de entrar no ônibus, de algumas situações que poderiam causar aquilo. Então, a gente vai investigar assim, por que será que a primeira crise foi dentro de um ônibus? Num primeiro momento, a pessoa não sabe, ela não consegue associar, mas será por quê? E a gente começa a investigar esse processo, que é um processo individual e subjetivo. Sim. Não existe uma resposta, é isso, não. Mas a partir do momento que a gente começa essa investigação pessoal, né, individual, aí a gente começa a achar as respostas. Agora, do ponto de vista da psicanálise, existe um trabalho assim que pode colocar, né, o problema fora dessas letrinhas que acabam assim servindo para todos nós, né? Estava comentando isso com o Dr. Rodrigo. Se eu fizer um teste aqui para TDAH, eu vou ter. Se eu fizer um outro para TDDD, eu também vou ter. Todos nós, quem está assistindo a gente também. E a gente pode até ter medo de ter esses sintomas todos parecidos. A psicanálise vai tratar isso de um jeito maior, assim, vai sair dessas letrinhas? Freud era médico, né? Neurologista, então ele não sai totalmente fora disso, não. Ele foi muito ousado à época dele, né, para tentar investigar uma coisa que não era cabível naquele momento, né, no século XIX. Então, a psicanálise, ela vem sim da medicina, porque ele foi o criador, né, o desenvolvedor. Mas é um tratamento muito mais subjetivo, sim, né? Não existe a teoria dele, eu falo assim. Hoje, né, dentro do Conselho de Psicologia, tem mais de 200 abordagens credenciadas, oficiais, para entender a mente humana, né? Então, não existe uma verdade absoluta, não existe. A psicanálise é uma forma de interpretar a mente humana. Mas eu costumo brincar que, na minha experiência clínica, assim, foi difícil achar alguém que não se encaixasse na teoria dele. Eu acho que ele foi um gênio.
Mas então é muito subjetivo, sim, né? Mesmo porque, se a gente vê a vida moderna, o nosso tempo nublado, pandêmico ou pós-pandêmico, como a gente atravessa tudo isso, os transtornos de ansiedade são prato cheio para tudo isso, né? E aí que entra a questão de como lidar com as emoções. Por quê? Eu costumo falar assim que na saúde mental nada é uma coisa só. Tudo é uma herança multifatorial. Né? A gente não pode jamais descartar causas orgânicas, biológicas, causas genéticas, hormonais, causas ambientais e psicológicas. Então, a psicológica é uma das causas para tudo. Hoje, no mundo que a gente vive, como você falou, tem um prato cheio aí que determinam causas ambientais. Então, o planeta Terra vive em uma situação que é favorável para todo mundo adoecer. Essa é a realidade. Agora, todo mundo vai adoecer? Não, nem todo mundo vai adoecer. Por quê? Aí entram outros fatores, né? E a forma como você lida, porque é claro, principalmente nesses 2 últimos anos, que muitas pessoas sentiram medo. Medo de morrer, medo de pegar o vírus, medo de perder o emprego, medo de... E vivenciaram isso, medo que aconteceu, que virou real, Real. Né? Porque a síndrome do pânico, tanto o medo e a ansiedade, eles podem ter causas reais ou imaginárias. Porque tudo vem também da forma como a gente interpreta. Pode ter uma situação real ali que me causa medo e pode ter uma situação que eu simplesmente imagino que está acontecendo e isso me causar os mesmos sintomas físicos. Que, por exemplo, se um cachorro estivesse aqui sem coleira bravo, vindo me morder, eu vou sentir coração acelerado, sudorese, tremor, eu vou sentir isso tudo. Mas se eu imaginar uma potencial situação de ameaça, os sintomas físicos, eles vêm da mesma forma. Né? Então, a forma como cada um lida com as emoções é o que vai ditar a saúde mental, né, daquela pessoa. Sim, porque esses sintomas aí, a sudorese, a taquicardia, isso, eles servem para investigar também um diagnóstico possível, até avançar, porque ele diz o que está acontecendo, pelo que ele fala, o que está passando com ele, o profissional que está ali, no seu lado ali, no seu ponto de vista, isso é importante para... Sim, no caso de transtorno, né, do pânico, ele, para ser considerado um transtorno, que é o quê? Que está dentro da DSM, né, que é a Bíblia da psiquiatria, existem aí o que a gente chama de transtornos do espectro da ansiedade. Que entra o quê? Transtorno do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo. São aquelas letrinhas todas. TOC, TEPT, TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, tudo aquilo. E entra transtorno de compulsão, então, compulsão por compra, compulsão por sexo, compulsão por drogas, comida, tudo. O transtorno do pânico está aí, tá dentro desse pacote aí. Para ser considerado um transtorno, necessariamente a gente tem que ter sintomas psíquicos e físicos. Os psíquicos são inquietação, irritabilidade, falta de concentração, sensação de despersonalização. E os físicos, que é a taquicardia, sudorese e tal. Então, para ser considerado um transtorno, tem que ter os sintomas físicos e psíquicos. Então, a gente não pode descartar as causas físicas, mesmo tratando as causas psicológicas. Elas estão ali, estão junto, elas fazem parte. Fazem parte do processo. Porque muitas vezes as pessoas falam da crise de pânico como se fosse uma virose, uma coisa que é alheio a ela, né? E como é que é a interpretação da psicanálise sobre essa questão? Que não me pertence, mas ela faz parte de mim. Não te pertence, né? Na verdade, assim, eu acho que a psicanálise, ela traz muito a questão da autorresponsabilização sobre aquele processo, né? Ah, mas eu não sei por que eu senti isso. Tudo bem, né? Mas não pode ser considerado uma coisa alheia. E é exatamente por isso. Acontece uma primeira crise e depois acontece mais frequentes para ser considerado um transtorno. E a gente tem que investigar o seguinte: qual é o gatilho? Por algum motivo aconteceu alguma coisa, algum fato, alguma circunstância que me fez ter essa primeira crise, mesmo que ela não seja evidentemente associada.
E aí, depois que a gente acha esse gatilho, beleza, então é por isso. Então é o ônibus? Então, beleza. Então é o cachorro? O que pode ter acontecido para eu ter desencadear essa primeira crise? A partir disso que a gente vai tratar aquele sintoma. Agora, e os aspectos da vida de todo dia, por exemplo, né? A luta por um emprego, dificuldades de relacionamento, tudo isso também pode ser um gatilho que vai acarretar um problema, como a senhora disse aí, 6 meses depois, 2 meses depois? Pode. Por exemplo, o nosso corpo, né, biologicamente, ele está preparado para a gente lidar com ameaças o tempo inteiro, que é o nosso sistema límbico, que é o nosso cérebro mais primitivo. Que é o responsável por essas emoções. Então, a gente está vulnerável a isso tudo e nós somos preparados para isso, né? E o mundo, tudo que acontece hoje no mundo atual, ele pode ser, sim, um gatilho para a gente sentir isso tudo. A questão não é o sentir isso tudo, porque o ambiente está aí, a vida está aí e a gente vai sentir. O medo vai vir. A ansiedade vai vir, a tristeza vai vir. A questão é como eu vou lidar com o que vem. Então, é possível desencadear nesse mundo caótico que a gente vive? É totalmente possível. A questão é como que eu vou lidar com isso. Eu vou deixar o medo dominar? Fazendo uma analogia aí o filme, eu vou deixar o medo chegar lá dentro da minha cabeça e tomar o painel de controle e fazer... Não. Eu preciso saber encarar o medo. Sim. Né? E gradualmente. Né? Eu não vou, igual o doutor Rodrigo falou antes, eu não posso me expor sabendo que isso pode, detectado o que me causa medo. Eu não posso, às vezes, me expor de uma primeira forma, assim, de cara, naquela situação, porque talvez isso vai prejudicar. Mas, será que eu não posso imaginar como que seria essa situação novamente? Às vezes, numa situação de estresse, por exemplo, essa pandemia que a gente está vivendo, tendo que resolver muitas coisas, o nosso organismo está preparado para isso, para encarar. Então, na hora do problema, eu vou lá e resolvo. E eu vou fazendo. Chega uma hora, na hora que acalma e que aquele problema não é mais uma ameaça, aí que eu vou sentir os sintomas. Na hora que acalma. Sim. Mas eu não tive nem tempo para pensar naquilo, na hora que eu tinha que resolver. Sim. Mas aí passa o tempo, e aí? O que eu vou fazer com isso agora? O processo de acolhimento no consultório, ele contempla tudo isso? É uma investigação ampla? Porque a gente falou com o doutor Rodrigo sobre a terapia cognitiva, cognitivo-comportamental. E a gente está falando agora de psicanálise, que é um tratamento até maior, né? É uma investigação mais profunda, né? Sim, e mais subjetiva, né? Então, o acolhimento dentro da psicanálise, ele é fundamental. Por quê? A pessoa chega com aquele sofrimento, mas nem ela sabe o que causa ainda. Então, eu falo que é assim, é como se fosse a pessoa chegasse no consultório com o coração, como se fosse um novelo de lã todo embolado. E aí, o papel do psicanalista é pegar a pontinha e falar assim, é por aqui. Se a pessoa vai puxar e desembolar aquilo, é uma decisão dela, né? E se ela vai pegar aquela pontinha e enfiar tudo lá de novo e não querer resolver aquilo, também é uma decisão dela. Abre, meu Deus! Fecha tudo. Porque o processo de autoconhecimento, ele não é um processo linear. Ele não é um processo linear. Ele é um processo de altos e baixos, né? E aí, nesse processo de investigação profunda, a pessoa pode descobrir que ela não é tão legal quanto ela imaginou que ela fosse, ou ela pode descobrir que ela é muito mais legal que ela imaginou que ela fosse. Então, é um processo que é profundo mesmo. E, às vezes, as pessoas falam assim comigo, Bárbara, nossa, o processo é tão maravilhoso, né? Nossa, minha mãe tinha que vir aqui fazer, meu pai tinha que vir, meu marido... Não. É para todo mundo? Não é. Não é para qualquer pessoa. A análise não é para qualquer pessoa, é para uma pessoa que esteja disposta a ter essa busca interna profunda, que não é fácil. Que não é fácil. Você falou do filme Divertidamente, tem um episódio em que essa valorização dos nossos sentimentos menos parabenizados fica muito clara quando
a menina precisa ali, a alegria comanda tudo, a alegria que a nossa sociedade tem que ser alegre, feliz. Gilberto Gil até canta, né, que quando a gente está contente, nem pensar que está contente a gente quer. A felicidade é fluida, é leve, ela acontece. Você não pega ali, né? Mas aí a alegria chama a tristeza, fala, tristeza, agora é com você. E a tristeza assume o comando. Isso é muito lindo, porque a gente, quando está triste, que decora um livro, um poema, que entende um significado, que percebe uma claridade ou uma escuridão, a gente tem que estar triste para isso, né? Sim. E aí uma terapia, um processo analítico assim, vai entender essa tristeza. E talvez não seja um encontro tão esperado, né? Mas necessário. E necessário. E não só, você falou da tristeza, mas não só a tristeza, a raiva também. A raiva, ela é necessária. Tem aquelas pessoas que são extremamente compassivas, extremamente passivas. Isso tá errado também, né? Todo excesso esconde uma falta, né? Então tem gente que precisa daquela raiva interna para tomar algumas atitudes. A repulsa, ela é necessária. Se você for pensar lá atrás, né, no tempo dos homens das cavernas, por que a repulsa existe? Ele ia pegar uma comida Morreria. lá. Exato. Se ele não sentisse aquele cheiro, não, esse negócio está estragado, ele ia morrer, né? Então, tudo é necessário. Não só a alegria, né? O medo também é necessário. A questão é o excesso disso tudo. Sim. Inclusive da alegria. O excesso do medo, o excesso da tristeza, o excesso da repulsa. Todo excesso vai esconder uma falta e vai gerar algum tipo de sintoma. Sim. Você concorda com aquela definição que fala que depressão seria excesso de futuro e ansiedade é excesso de futuro e depressão é o excesso de passado? Concordo. A pessoa que vive no presente, que é muito difícil. Você está aqui pensando ali no que você vai fazer amanhã, e se não der certo amanhã, ou então sofrendo pelo que aconteceu ontem. A pessoa que consegue viver na maior parte do dia, vamos falar assim, consciente no presente, ela é mais leve. Não é à toa que o presente tem esse nome, né? De presente. Presente. Deve ter alguma razão para isso, né? Exato. Semanticamente. E a razão é exatamente isso. Para a gente caminhar aqui para o fim, é muito importante também a gente dizer, né, Bárbara, que protelar, não investigar as causas de um problema ligado à síndrome do pânico, pode também trazer outras questões que lá na frente a gente pode encontrar com elas, né? Sim. Olha, você falou uma coisa que é interessante, que é o seguinte: a síndrome do pânico não é dentro dos transtornos mentais o que tem mais acometimento assim da população, não. Tem outros transtornos que acometem mais. Mas é um dos transtornos que mais levam à busca de ajuda médica. Por quê? Porque é desesperador. A pessoa, quem já sentiu isso, sabe o quanto é desesperador aquela sensação daquela, assim, o pico acontece normalmente em 10 minutos e pode durar até 40 minutos, né? Aquela crise. É um momento desesperador. Então, não é muito comum a pessoa não buscar ajuda depois que ela teve uma crise de pânico. Por quê? Porque ela desenvolve uma ansiedade e um medo daquilo acontecer de novo. Então, ela busca o médico. Sim. Entende? Então, dentro dos transtornos, nem todas as pessoas costumam, às vezes, fugir mais, né? Ou por preconceito, ou por medo de outros transtornos. Mas a síndrome do pânico é um caso que as pessoas normalmente buscam pelo desespero daquele momento. E quais são, além da psicanálise, outras abordagens que podem ajudar o paciente a elaborar, a tratar esses sintomas de uma forma mais sadia? Então, o que o doutor Rodrigo falou, né, mais cedo da TCC, ela é muito eficaz para o tratamento de síndrome do pânico. A PNL, a Programação Neurolinguística, que é muito legal também, porque ela trabalha através do sistema neurológico, né? Então, através tudo que acontece na nossa vida é percebido através dos 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, olfato e paladar. Então, é como se fosse um input. A informação entra através dos 5 sentidos, é processada no nosso cérebro e sai como se fosse um output em forma de manifestação de comportamentos. Então, se você for pensar na síndrome do pânico, o que você sentiu naquele momento da crise, a PNL ela vai tratar da seguinte forma. Ela vai voltar àquele momento da crise e ela vai mudar
os aspectos do sentido que você percebeu. Então, por exemplo, onde você estava? Vamos pegar o exemplo do ônibus de novo. Estava dentro do ônibus. Como que era o ônibus? Aí você vai pegar as cores, você vai pegar a claridade, o brilho, você vai pegar o som, você vai pegar todos os aspectos auditivos, visuais e sinestésicos que tem a ver com olfato, tato e paladar. A partir do momento que você mapeou tudo aquilo que você sentiu, você vai transformar todos eles. E você vai formar uma nova imagem, uma nova experiência para aquele processo. Através dessa mudança dos sentidos, a sua interpretação sobre a situação muda. É neurológico. E você vai viver de novo a situação que de uma outra forma. De uma outra forma. E isso vai mudar, consequentemente, a sua emoção diante daquilo. Então, pode ser isso, um tratamento. E também as técnicas de relaxamento, principalmente de respiração, né? No momento que a pessoa está tendo a crise ali, é muito importante que ela entenda primeiro que ela não vai morrer naquele momento do coração, de qualquer outra coisa, de loucura, né? Muito comum o pensamento de loucura no momento da crise. Eu estou louco, eu sou, quem que eu sou, que é essa sensação de despersonalização que é causada pela falta de oxigênio mesmo. Como a respiração se torna mais curta e mais rápida, falta oxigênio e gás carbônicos nas medidas adequadas no cérebro. Então, você tem essa sensação de despersonalização. E quando você respira de forma adequada, naquele momento, você consegue mudar os níveis de oxigênio e gás carbônico, tentar voltar ao normal. É difícil, às vezes, a pessoa conseguir fazer isso no momento, porque é desesperador, mas se ela parar, tentar buscar um lugar calmo naquele momento, se ela estiver dirigindo, por exemplo, para o carro, encosta, respira fundo e solta, fazendo a respiração pelo diafragma, né? Pelo abdômen. Então, você coloca a mão na barriga e deixa ela sentir que vai subir, que vai descer, solta pela boca, que nessa respiração, fazendo essa respiração algumas vezes, os níveis vão voltando ao normal. Então, a pessoa naturalmente vai se acalmando. E ganha confiança e ganha autoconhecimento. Bárbara, quero te agradecer demais. Seja sempre bem-vinda, a gente com certeza vai voltar a falar sobre isso e queremos muito sua participação. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Valeu. E fica também, mais uma vez, o convite para você interagir conosco pelas nossas redes sociais, mande seu comentário, diga o que está achando, gostou do tema, tem uma sugestão, quer que a gente fale sobre outros assuntos, manda aí para a gente, vamos adorar receber a sua mensagem. A gente está chegando ao final de mais um Saúde e Bem-Estar. Muito obrigado pela sua companhia. Siga a gente no canal Viver Brasil, acompanhe a nossa programação que está fantástica. Até a próxima. Saúde!